Olá, enfermeira, seja muito bem-vinda. Eu sou a Aline Del Corvo, enfermeira e consultora materno-infantil. E nesse episódio eu vim trazer mais clareza sobre essa questão do porquê que o concurso pode te impedir, te travar de conquistar a renda tão sonhada, para que de fato você conquiste os seus sonhos, alcance os seus objetivos. Por que muitas vezes o concurso ele acaba te amarrando em determinadas situações que depois, por conta dessa questão de ter a sonhada estabilidade, você não consegue mais se desamarrar desse tipo de situação. Eu falo disso com muita propriedade porque eu fui concursada por 12 anos, né? Fui funcionária pública também, assim como muitas enfermeiras que também me assistem. E eu sei que é uma decisão muito difícil, né, de ser tomada depois que você tá nessa colocação. Como que você faz, então, para pensar fora da caixa, né? Quando a gente sai prestando concursos, a gente não observa os editais, né? Eu sei muito bem que você tem feito isso. Se você, por acaso, é estudante de enfermagem ou é uma enfermeira concurseira, muitas acabam não se atentando em todas as questões do concurso, nesses detalhes dos editais, né? Quais são os benefícios, né? E se preocupam apenas com a estabilidade do concurso, que de fato já é uma coisa muito boa quando a gente não tem ainda a primeira colocação, quando a gente está buscando ali o primeiro emprego. Mas ao longo do tempo, ao longo do período, a gente observa que só a estabilidade, né, não honra as nossas contas. Então, quando eu fui concursada pela primeira vez, eu fui auxiliar de enfermagem. E na época eu fiquei muito feliz, né? Porque eu não era da área da saúde, eu trabalhava como gerente de editora de listas, né? Então eu fiquei muito feliz pela oportunidade de ter a primeira colocação na área da saúde. Eu já era graduanda de enfermagem. Então ter essa primeira experiência, né? Conseguir manipular paciente, manipular medicação, né? Pegar acesso venoso, sem ser da área da saúde ainda, era uma grande oportunidade, já que eu sabia que indo para a área assistencial depois como formada enfermeira, eu precisava ter essa vivência como auxiliar para ter passado por esse lado também, que ia me facilitar um pouco as coisas, né? E assim eu fiz, trabalhei como auxiliar de enfermagem por quase 2 anos no concurso. E aí eu exonerei pela primeira vez que eu conquistei um cargo de enfermeira no hospital privado, trabalhei lá por 1 ano e meio até o hospital entrar em falência. E aí eu passei novamente no concurso para enfermeira, no mesmo hospital inclusive, e aí eu retornei como enfermeira depois, né? E lá eu fiquei por 8 anos até exonerar em 2023, mas aí eu já exonerei para atuar com mães e bebês. Eu já atuava desde que minha filha nasceu em 2010, então 2010 não, 2016 quando a Bianca nasceu. E aí, de lá pra cá, eu já atuava com mães e bebês, já vinha bem estável nesse mercado. E aí, por essa razão, em 2023, eu decidi exonerar, porque eu já estava ali garantida nessa atuação, já estava bem feliz também, né? Então, é uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Porque o Estado, ele te dá aquela sensação de estabilidade, mas no meu caso, como estatutária, só isso não preenchia mais o meu coração. O que eu percebia sendo concursada a nível de estado, né? Eu não tinha fundo de garantia, né? Comparando com outras questões contratuais de contrato de trabalho. Eu saí com uma mão na frente e outra atrás, não tive nenhum benefício, né? Como outras empresas normalmente têm. Que mais? Meu salário era o menor salário comparado a outros hospitais. A minha perspectiva de galgar cargos e ser melhor remunerado praticamente não existia, né? Ainda que eu chegasse a ser diretora do hospital, a minha remuneração não ia nem dobrar, né? O que era muito triste. E eu percebi que com o passar do tempo, os outros cargos em outros lugares, as pessoas iam tendo promoções, dissídio, né? Iam aumentando ali o volume de salário e o meu salário era o mesmo, tipo, por 8 anos. E aí eu passei a não ver vantagens, né? Eu fui muito feliz lá, as pessoas que trabalhavam lá eram colegas maravilhosos, né? Foi muito difícil tomar essa decisão, mas não eram só pelos colegas que eu deveria permanecer, né? Então foi uma decisão
muito difícil, mas o que eu tô querendo dizer pra você é que a nível de concurso, a gente batalha tanto pra estudar. Eu lembro que eu estudei tanto pra prestar concurso, passei em vários concursos, passei em 3 concursos para enfermeira e 2 para auxiliar de enfermagem, e no final das contas eu decidi sair alguns anos depois, né? E eu concluo que foi muito bom, lógico, né? Eu tive os meus 2 filhos sendo funcionária pública, mas financeiramente dizendo, eu talvez tivesse conquistado mais se eu não estivesse no concurso, né? Porque financeiramente falando, eu sei de colegas que conquistaram cargos, eu sei de colegas que tiveram um crescimento muito maior atuando em outros locais, né? E foi por essa razão que eu decidi pela exoneração do cargo, tá? E aí, atuando com mães e bebês, essa é a grande oportunidade, né? Mas eu tive que descobrir sozinha. Então, como eu descobri que atuar com mães e bebês sem depender de plantão era uma grande oportunidade de faturar muito mais. Bom, na época, como concursada até o ano de 2023, eu faturava ali num plantão extra de 12 horas, cerca de R$ 400, mas no meu salário, né, quando eu dividia ele pelas horas trabalhadas, eu ganhava cerca de R$ 22, R$ 23 a hora trabalhada. E aí uma colega minha, né, que não está mais entre nós, ela estava com uma agenda lotada de atendimentos, porque vários obstetras da maternidade já indicavam para ela os atendimentos de consultoria de amamentação. E ela, numa tarde de agenda lotada, ela falou: Aline, você pode, por favor, ir até essa família fazer esse atendimento? Eu fui, no dia seguinte ela me transferiu um valor de R$ 400, R$ 600, não me lembro exatamente agora. E eu falei: Rose, que dinheiro é esse? Ela falou: é sobre o atendimento que você fez. Quer dizer que em 2 horas de atendimento que eu fiquei na casa daquela família, ela me pagou o que eu ganhava, mais do que eu ganhava no plantão de 12 horas, né? E aí eu nunca mais eu consegui desver essa oportunidade, né? E passei a querer muito mais. Aí eu engravidei da Bianca e na licença maternidade da Bianca eu fui estudar. Aí eu fiz cursos de consultoria de amamentação, fiz curso de colocação do primeiro brinco, fiz curso de sono, fiz curso de cuidados com o bebê. E eu falei: agora eu quero dar curso para gestantes, eu quero explorar mais essa oportunidade, justamente porque eu quero me tornar uma consultora materno-infantil de referência, né? Eu quero que as mães, elas me tenham como essa profissional de apoio. E assim foi, né? No ano de 2017, 2018, eu fui crescendo e o começo não é fácil, né? Pra nada nessa vida o começo é fácil e eu lamento muito não ter aprendido isso na minha graduação, né? Eu não sei se você é uma profissional que atua no hospital, depois você coloca aqui pra mim nos comentários. Se você atua nos hospitais, se você tá estudando enfermagem, se você já tá quase na aposentadoria, mas eu não aprendi sobre isso na minha graduação, eu não sabia desse nosso poder como enfermeira, de se tornar referência para mães e bebês, né? Conquistar essa área de atuação. Na época da minha graduação, eu não fiz estágio em consultório ou clínica de enfermagem, somente em clínica médica ou consultório médico ou UBS ou hospital, né? Então eu aprendi, eu fui doutrinada, assim como você, que são nesses locais que a gente busca uma colocação profissional, né? E aí eu descobri sozinha sobre essa oportunidade. Então, tudo que eu fui aprendendo, tudo que eu fui conquistando, tudo que eu fui me aperfeiçoando foi por livre e espontânea vontade, observando a necessidade das minhas clientes, né? E galgando por recursos próprios, né? E indo com as minhas próprias pernas, aperfeiçoando o meu trabalho, né? Entendendo o que as mães precisavam e me aperfeiçoando. Então, eu fiz curso de auriculoterapia, fiz curso de aromaterapia, fiz curso de florais de Bach, e identificando de que forma eu poderia contribuir com cada uma dessas técnicas
ao público materno-infantil, né? Fiz curso de assistência ao parto, eu sou enfermeira obstetra também. Depois identifiquei que talvez a privação de sono na assistência ao parto não fosse uma coisa que me agradasse tanto, aí me retirei um pouco. Fiz curso de doulagem, atendi algumas pacientes como doula, depois me retirei um pouco também, observei que, mais uma vez, essa questão da privação de sono é uma coisa que me incomoda bastante. E aí, aos poucos, eu fui entregando e sentindo que, de fato, o meu coração, ele desejava, né? Ele, de fato, estava preenchido ali. Porque eu acho que tudo na vida tem que ser assim. A gente tem que experienciar, sentir, provar e ver o que de fato nos agrada, né? O que a gente faz com amor, com carinho e o que de fato em troca dessa nossa dedicação, a gente tem ali os benefícios, o retorno financeiro que de fato complementa ali e traz um retorno esperado, né? Eu não sei se você, num vídeo anterior eu até brinquei, né? Se você é herdeira ou se você não é herdeira, mas por cá não somos herdeiros, né? Então tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, a gente precisou galgar e não foi pouco, né? E por isso que eu acredito que a gente tem que batalhar bastante aí para poder conquistar a nossa área de atuação, né? Então, é bem importante que a gente saiba, enfermeira, que você não é refém de trabalhar dentro dos muros de hospital, tá? Eu sei que dentro do concurso ou dentro do hospital privado, né? A vantagem de ter um salário ali fixo todo mês na conta, né, fazer parte ali da equipe de enfermagem, tem lá suas vantagens, né, mas saiba que essa estabilidade, para quem tem sonhos altos, né, para quem não é herdeiro, para quem tem família, né, isso a longo prazo não se sustenta, e era exatamente isso que me preocupava, né, eu lembro que teve uma determinada época na pandemia, a gente perdeu ali, eu tive algumas enfermeiras que perderam seus esposos, né, durante a pandemia. E aí esses esposos eram os principais mantenedores do lar. E aí uma delas ficou apavoradíssima e fez, meu Deus, o que eu vou fazer daqui pra frente, né? E isso foi uma das coisas também que me motivou a explorar o mundo fora dos plantões. Porque, de fato, né, dentro do plantão, dentro do hospital, a gente tem essa limitação de renda. Então, se você não trabalha em 2 hospitais para ter, de fato, uma renda digna do que os nossos filhos exigem, né? Aí você não consegue manter uma certa estrutura. Só que daí, em contrapartida, você também não vê os seus filhos crescerem, né? Então, para que lado você vai escolher manter a sua vida? E aí eu descobri que dentro do nicho materno-infantil, a necessidade de mães e bebês, e tudo isso começa no curso de gestantes, tudo que elas precisam, você como enfermeira, você consegue oferecer, né? Seja uma consultoria do sono, seja uma consultoria de amamentação, seja um curso de primeiros socorros para mães que estão grávidas, né? Que hoje o que mais é noticiado são bebês que engasgam e as famílias saem correndo, ou os bebês que se acidentam dentro de casa com um balde de água, ou viram dentro do vaso sanitário, ou se enrolam na cortininha da persiana, né? Eu não sei se você é mãe recente, tá por dentro dessas notícias, mas as mulheres que estão gestantes, que buscam qualquer notícia sobre gestação dentro das redes sociais, o algoritmo das redes sociais, seja Instagram, seja Google, seja YouTube, passam a seguir essas mulheres, né? E aí automaticamente elas recebem essas notícias trágicas, né? De acidentes com bebês, de aleitamento materno, de cuidados com o bebê, elas recebem essas notícias. Então automaticamente elas ficam assustadas com os acidentes que acontecem diariamente ao redor do mundo todo, né? Acidentes de desinfetante, de bebê que toma desinfetante. E a todo momento isso acontece. Quando eu comecei a fazer curso de gestante, eu passei a aprender tanto com os casais, porque eu passei a compartilhar com eles um pouco da minha vivência como enfermeira e como mãe de 2. Também eu já vivi vários episódios difíceis de acidentes domésticos com os meus filhos.
Porque não é porque a gente é enfermeira que a gente não vive, né? E aí, essa questão da cordinha da persiana, por exemplo, eu aprendi com um pai que esteve presente no curso de gestante, né? Ele me contou que o irmãozinho dele se enroscou, a sorte é que a família viu a tempo e foi lá e desenroscou a cordinha da persiana do pescoço da criança. Teve uma outra mãe que compartilhou comigo sobre a tampa do lenço umedecido, que o olho dela, ela tem a deficiência visual de um olho, porque a tampinha do lenço umedecido, aquela transparente de colar, a mãe dela deixou ela brincar quando ela era pequenininha e ela cortou a retina e ela era deficiente de um olho, né? Então, muita coisa eu fui aprendendo com as próprias famílias. E você que vai explorar a área materno-infantil também vai ter a oportunidade de ter essa troca com as famílias e isso vai enriquecer a sua bagagem. E tudo isso você vai compartilhando nas suas redes sociais. Você pode, inclusive, pedir para as famílias para gravar esses momentos junto com eles, né? Falar, ai, você pode gravar isso que você está me dizendo, vai enriquecer muito, né, a vida de outras mulheres que, infelizmente, nem aqui, né, por alguma razão não estão. E aí você grava esse testemunho das pessoas, das suas alunas, né? E compartilha nas suas redes sociais de forma gratuita. Eu costumo dizer que um pouquinho do que você divide com as suas alunas, com as suas mães, né, que você presta consultoria, é importante você publicar nas suas redes sociais. Mas, Aline, eu vou distribuir isso de forma gratuita nas redes, né? Enquanto muitas mulheres pagam por isso, uma fatia, uma pequena fatia do queijo é importante distribuir, porque é assim que você demonstra a autoridade, a sua potência no assunto, né? Distribuir um pouco disso não vai fazer com que a pessoa que tá ali assistindo, né, aprenda tudo que ela precisa aprender. Ao contrário, ela vai criar o desejo de adquirir mais informações com você. Pessoas se conectam com pessoas, né? Então, quanto mais conteúdos você gerar, não que você tenha que entregar todo o conteúdo do seu curso dentro de uma rede social, mas quanto mais conteúdos fracionadinhos você gerar sobre diversos temas dentro das suas redes sociais, mais pessoas engajadas com os seus assuntos você vai absorver para suas redes sociais. E é muito bom, né? A gente tem que lembrar que a gestante, ela é um público sazonal. O que isso quer dizer? Ela fica grávida por 9 meses e depois ela não é mais o seu cliente, né? Então, se ela chegar no seu perfil do Instagram, por exemplo, uma semana antes de ganhar bebê, você tem uma semana para trabalhar essa pessoa dentro do seu perfil para que ela se torne seu cliente. Por isso que é importante você ter conteúdos frescos no seu perfil, na sua rede social, com bastante frequência, né? Pelo menos um dia sim, um dia não. E se puder, todos os dias. Se não, tá tudo bem ter conteúdos um dia sim, um dia não. Mas é importante ter. É assim que você vai demonstrar toda a autoridade que você precisa para atrair pessoas para o seu perfil e aí sim, de fato, conquistar todos os clientes que você precisa para triplicar a renda da sua hora como enfermeira. Então, não tem profissão melhor para atuar com mães e bebês enfermeira do que nós. A nossa categoria, ela é a melhor que tem para atuar com esse público, né? Quando uma enfermeira ouve isso e ignora esse vídeo, uma mãe deixa de ser ajudada e uma enfermeira deixa de faturar, né? Porque eu sei que isso é uma ferida na alma das enfermeiras, né? A gente estuda tanto, a gente batalha tanto e nós somos uma categoria dentro do hospital que fatura menos, né? Todas as outras categorias dentro de uma instituição hospitalar conseguem faturar muito mais do que uma enfermeira, porque todos os outros, o físio, a fono, a psicóloga, né, o médico, todos eles aprendem na graduação a empreender. Eles aprendem a atuar como profissionais autônomos. Só a enfermeira que não aprende na graduação. E por qual razão isso acontece, né? Porque de fato existe um interesse, né, de fazer com que nós sejamos reféns dos hospitais, né?
justamente porque no futuro existe uma estimativa de que as enfermeiras elas deixem de ter interesse em trabalhar como plantonista do hospital, né? Porque o plantão é duro, porque o plantão é desgastante, porque é uma enfermeira por setor, porque nós somos o coração de um hospital, né? Então é difícil. Ainda tem hospital, para vocês terem uma ideia, que não paga o piso salarial, que já foi aprovado aí há mais de um ano, né? Muitos hospitais ainda não pagam o piso. Então o nosso valor como um profissional de mão de obra pesada dentro de uma instituição, o nosso valor ele ainda é muito pequeno, né? E é muito triste ver as altas taxas de suicídio de profissionais de enfermagem, altas taxas de ansiedade, depressão, de burnout, né? Que a nossa categoria, ela infelizmente sofre. Então, eu vejo a atuação com mães e bebês fora do plantão como uma alternativa saudável, porque atuar com vidas é uma maravilha, né? De fato, eu fiquei muito ruim na época da pandemia. Eu atuei 2 anos na linha de frente na pandemia e exonerei bem no final da pandemia, porque eu já não aguentava mais, né, atuar nas clínicas médicas, né, e nos setores abertos ali do hospital. Meu mundo sempre foi maternidade, banco de leite, lidar com vidas mesmo. Quando eu fui colocada em setores que tinham intercorrências, que tinham óbitos todos os dias, de fato eu não soube lidar, eu tive que me retirar, porque mentalmente isso não me fazia bem, né? Então é muito triste você ainda ter que lidar emocionalmente com isso e ainda ser pouco reconhecida e pouco valorizada. Então eu vejo a atuação na área materno-infantil fora do plantão como uma excelente oportunidade para as enfermeiras que trabalham demais nos hospitais, ficam longe da família, né? Longe dos filhos, longe do companheiro ou da companheira, trabalham final de semana, feriado, estão longe das festinhas dos filhos, né? Trabalham às vezes 24 horas, trabalham no plantão noturno para poder ganhar mais, né? Ou trabalham em 2 instituições para poder honrar os pagamentos, né? E ainda lidam com óbitos, lidam com crianças oncológicas, lidam com intercorrências gravíssimas, né? E emocionalmente, aos poucos, não venha me dizer que vocês não se abalam, porque se abalam. Não tem como não se abalar, né? Não tem como ser fria a tudo isso por muito tempo. A gente leva isso no nosso coração, a gente não é mais o mesmo depois de viver tantos anos, né, dentro de uma instituição, lidando com esse perfil de paciente, né? Então, na área materno-infantil, além de tudo, a gente tem a chance de triplicar o valor da renda. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, aproximada do quanto vocês podem faturar atuando com mães e bebês. A gente vai ter um episódio mais completo, mais detalhado, falando numericamente, mas isso oscila muito, depende muito da região do país que você está falando, que você atua, né? Depende muito de qual serviço que você vai oferecer, se é presencial, se é online gravado, se é online ao vivo, por exemplo, né? Existem várias modalidades de entrega dos serviços, mas, por exemplo, o furinho de orelha humanizado é um procedimento que você tem menos lucro, tá? Mas é um procedimento que culturalmente é muito procurado e é o carro-chefe de muitas enfermeiras que começam, porque ele é prático, né? Ele é rápido e tem mãe procurando esse procedimento à torta e à direita, porque é cultura no nosso país, né? Então você gasta ali aproximadamente R$ 40 com o brinco encapsulado. O aplicador você compra uma vez, mas você vai usar para todo sempre, porque ele não tem contato com a joia, então você reutiliza o aplicador por várias vezes. Você vai usar uma gaze, um suave de álcool, né? Uma luva, uma touca, um avental descartável, um propé. Os materiais são basicões, assim, e são centavos cada um deles, né? Então, no total, você deve gastar em torno de R$ 60 no máximo. E você cobra, no mínimo, 180, 190, R$ 200
o valor de um brinco. Eu hoje, enfermeira Aline, eu cobro R$ 290 a perfuração de orelhas em bebês, em São Paulo, aqui em Jundiaí, Itupeva e Indaiatuba, tá? Mas quando eu comecei, lá em 2016, 2017, eu cobrava R$ 160, R$ 180, porque tava começando, eu queria ter bastante cliente para postar, para colher feedback positivo, né? Então, para pegar a mão. Então, eu comecei cobrando bem baratinho, tendo um lucro ainda de o dobro do valor, né? E aí, depois é que eu comecei a aumentar mais o valor do meu serviço e a agenda fica sempre cheia, né? Então, esse é o procedimento do furo de orelha. Eu dei um exemplo, mas uma consultoria de amamentação, por exemplo, você tem zero custo, porque o custo que você tem é com o seu conhecimento, né, que você adquiriu. A mesma coisa o furo de orelha, que eu também não contei isso, mas tem o custo do seu conhecimento. Mas o custo de material na consultoria de amamentação, o máximo que você vai usar ali é um laser, se você for laser terapeuta, mas não é imprescindível que você use o laser, porque existem várias formas de substituir o laser no início, tá? Uma luva, uma gazezinha, né? Então, um propé e uma touca, que é super importante, né? Máscara, se for um recém-nascido, mas são centavos. Então, se você for gastar ali cerca de R$ 10 com materiais, é muito, né? E você cobra ali no mínimo R$ 300, né? Então, a sua margem de lucro de uma consultoria de amamentação, ela é bem alta numa consultoria de amamentação presencial, a domicílio ou no hospital, tá? Mas para ter as consultorias, é importante divulgar bastante o seu trabalho, é importante fazer bastante parcerias, né? Porque a frequência que você tem a consultoria de amamentação, ela é menor, às vezes, do que o furo de orelha humanizado. Vai depender muito das parcerias que você fizer, da forma como você se divulgar, da forma que você for trabalhar e do que você escolher, né? Não é porque ser consultora de amamentação te proporciona ter um leque de atividades que você precisa executar todos eles, né? Eu executo e eu ensino todas essas oportunidades para as minhas alunas, porque eu acho fundamental a gente ter uma esteira de produtos. Isso é estratégia, né? Isso é uma estratégia de negócio proposto, inclusive, pelo Sebrae, né? Que hoje você pode ter uma demanda de X atendimentos, no mês que vem demanda de X atendimentos, e o Sebrae fala muito que é interessante que você consiga fazer mais de uma venda para o mesmo cliente. Por isso que tudo começa lá no curso de gestantes, né? Quem for minha aluna sabe exatamente o que eu tô falando. Tudo começa no curso de gestante. O ideal é que a gestante, a mulher, ela te conheça durante o período gestacional. Lá na gestação é interessante, porque daí quando ela tiver intercorrências na amamentação, ela vai lembrar imediatamente de você. Se for uma menina, ela já faz muito provavelmente um pacote de contratação de serviços e contrate você para fazer o furo de orelha humanizado, né? Se essa menina tiver um problema de assaduras, por exemplo, ela já fecha com você, já entra em contato para fazer um laser ali na região perineal, né? Se a menina no futuro tiver uma síndrome mão, pé e boca, faz com você ali um pacote de laser para a síndrome mão, pé e boca. E assim por diante. Se ela engravidar novamente, é com você que ela faz o curso e assim vai. Tá? Então é interessante que a mulher te conheça no período gestacional. E para isso existe toda uma estratégia também de parcerias, divulgação nas redes sociais, né? Topo de funil, meio de funil, estratégias de Instagram para que você conquiste os seus clientes e não falte cliente e de fato consiga triplicar o valor da sua hora de enfermagem. Então veja, né? Dei 2 exemplos aqui para vocês de uma gama de serviços que você consegue oferecer para mães e bebês. Falei do furo de orelha e da consultoria de amamentação, por exemplo, né? Que você consegue faturar aí de 180 a R$ 300 aproximadamente, a depender da região desse Brasil que você reside, né? Agora, você já fez a conta do quanto você ganha, enfermeira, na sua hora trabalhada? Então vamos lá aqui fazer uma simulação rápida para você poder aprender a calcular. Se você
é uma enfermeira que trabalha 36 horas semanais, você pode pegar o seu salário, pegar 36 horas semanais, multiplica por 4, que são as semanas, né? Então, se der, eu não sei, tô sem calculadora aqui, tá? Mas se der, por exemplo, 120 horas na semana, você pega no mês, você pega o seu salário e divide por 120 horas. Então, se você trabalha 30 horas semanais, você pega 30 horas, multiplica por 4, que é a quantidade de semanas no mês, pega o seu salário e divide pelas horas que deu. E assim por diante. Se você for 40 horas semanais, você pega 40 horas, multiplica por 4, 4, 8, 12, 16, 160. Pega o seu salário e divide por 160. E aí você vai descobrir o valor da sua hora, né? E aí, se você descobrir que você ganha 30, 40, 50 reais por hora, né? Dentro dos muros de um hospital, será que ganhar 180, 300 reais por hora se torna interessante para você? Ou não se torna interessante para você, né? Então, essa oportunidade de faturar com mães e bebês pode ser sua renda principal, pode se tornar a sua renda extra, ou começar como renda extra, como foi para mim, e se tornar no futuro a sua renda principal. Quem sabe do seu futuro, né? Mas vale muito a pena experienciar essa oportunidade. É isso que eu recomendo fortemente para você, porque desver a chance de ganhar 3 vezes mais, ou até mais que 3 vezes, né? A depender aí da hora que você descobriu que você fatura dentro dos muros de hospital, até pensando em fazer uma poupança, até pensando em realizar sonhos, às vezes é pagar um inglês pro filho, às vezes é trocar de carro, de casa, fazer uma viagem, né? Pode deixar essa renda como uma renda reserva, né? Para você poder realizar algum sonho no lugar de arrumar um segundo emprego ou fazer tantos plantões extras, né? Ainda mais noturno, que deixa você tão cansada, né? Ou às vezes até ansiosa e sonolenta, enfim, cada um sabe da sua situação, mas pense nessa possibilidade como algo que pode surgir na sua vida como algo apenas extra e no futuro transformar a sua vida de uma forma mais intensa e considerável, como foi comigo. Certo? Então a gente se vê em breve para o próximo episódio, tá bom? Um beijo grande.